Vamos lá, pessoal. Exercícios do que a gente viu aí na aula de hoje. Determine a velocidade de propagação de um pulso transversal numa corda de 3 metros de comprimento, 600 gramas de massa, sob tração de intensidade 500 newtons. Então, é basicamente um exercício de aplicação da fórmula que a velocidade é a tração dividido pelo μ, né? Raiz da tração dividido pelo μ. Lembrando que o μ ele é a massa dividido pelo comprimento da corda. Essa massa tem que estar em quilogramas, tá? Para o sistema internacional aqui no newtons funcionar, tudo bem? Então, massa 0,6 quilogramas, 600 gramas vira 0,6 quilogramas. Dividido por 3 metros, eu vou ter 0,2 quilogramas para cada metro, tudo bem? Então, a velocidade ela vai ser uma tração de 500 newtons dividido por 0,2. Ok? 0,2 dá para eu multiplicar em cima e embaixo por 10, ficando 5.000 dividido por 2, tá bom? Então, vai ficar 2.500 e a raiz de 2.500 é 50 o quê? Metros por segundo. Como que eu sei que está em metros por segundo? Porque está tudo em sistema internacional. A tração está em newtons, né? A densidade está em quilogramas por metros, então a velocidade também sai no sistema internacional, metros por segundo. Tudo bem? Uma velocidade bastante alta, né? 50 metros por segundo numa corda de 3 metros, essa onda se propagaria muito rapidamente. Beleza? Vamos lá então para o próximo exercício. Vamos lá, gente. Próximo exercício. Um fio tem 10 milímetros quadrados de área de seção transversal e uma densidade de 9 gramas por centímetro cúbico. Como ele falou em centímetro cúbico aqui, ele está falando de uma densidade volumétrica, uma densidade das 3 dimensões, tudo bem? Então, essa densidade ela é massa sobre volume, é igual a 9 gramas por centímetro cúbico. Ok? E ele falou que esse fio, vamos imaginar um fio desenhado aqui, ó, ele tem uma área de seção transversal, ou seja, um cortezinho desse fio. Se eu olhasse aqui, ó, para essa areazinha do fio, essa área é igual a 10 milímetros quadrados, ok? A velocidade de propagação de pulsos transversais no fio é de 100 metros por segundo, né? Aquela velocidade que é igual à raiz da tração dividido pelo μ, que é a densidade linear, tá bom? Né, o μ, que é massa sobre comprimento L. Determine a intensidade que traciona o fio, tá bom? Gente, vamos lá. Repara que volume ele vai ser a área do fio vezes o comprimento do fio. Tudo bem, gente? A densidade vai ser igual a área dividido pela... desculpa, o volume vai ser a área vezes o comprimento do fio. Gente, ele me deu a densidade, que é massa sobre volume. Eu preciso ele me deu a densidade volumétrica, entre aspas, e eu preciso da densidade linear. Repara que eu posso utilizar esta relação, onde eu tenho como achar o volume, eu tenho a área que o exercício me deu para achar o comprimento. Agora, como a massa eu não tenho nem para densidade volumétrica nem para linear, um truque que a gente pode fazer é o seguinte: massa é igual a massa. Se eu dividir massa por volume desse lado, eu posso dividir a massa desse lado por uma coisa igual ao volume, por exemplo, o próprio volume. Ou, já que volume é igual a área vezes o comprimento, eu poderia fazer isso. Tudo bem? É uma maneira de eu relacionar tudo que a gente está fazendo. Existem outras, eu já mostro algumas outras. Mas repare que aqui, pessoal, eu transformei em densidade volumétrica,
né, que é esse 9 gramas aqui, né, que é massa dividido por volume. E aqui eu poderia pegar a massa dividido pelo comprimento e transformar isso em μ dividido pela área. Tudo bem? Também daria certo. Eu poderia relacionar a densidade de 9 gramas por centímetro cúbico com a densidade linear. Ok? A outra coisa que eu poderia ter feito, eu poderia ter pego essa fórmula da densidade volumétrica, ter isolado o volume, falado que o volume é igual a massa dividido pela densidade. Aí eu teria trocado o volume por área vezes o comprimento, que é igual a massa dividido por densidade. E aí eu poderia ter passado a densidade multiplicando a área, e massa dividido pelo L vai dar a densidade linear. Tudo bem? São duas formas de escrever a mesma equação. Tudo bem que elas ainda não estão iguais, mas se eu passar esse A multiplicando, eu chegaria que área vezes densidade é igual a μ. Tá bom? Enfim, só estou mostrando como relacionar os dados que o exercício deu para o que a gente precisa. Tá bom? Então, a gente ainda tem um problema, pessoal, que a gente precisa colocar tudo no sistema internacional de medidas, tá? Mas a gente já descobriu que esse μ, pelo menos, ele vai ser a área vezes a densidade. Vamos colocar então, pessoal, a densidade que está em gramas por centímetro cúbico em quilogramas por metros cúbicos, ok? Então vamos lá. Para transformar, se você não souber a conversão imediata, o ideal é a gente pegar esse 9 gramas e transformar em quilogramas, ou seja, fazer esse 9 gramas virar 9 vezes 10 a menos 3 quilogramas, ok? Então, esse 9 gramas vira 9 vezes 10 a menos 3 quilogramas. E esse 1 centímetro cúbico, só para a gente lembrar, ó, 1 centímetro, ou melhor, 1 metro são 100 centímetros, né? 1 metro são 100 centímetros. Se eu elevar os dois lados ao cubo, eu chego na relação de metro para centímetro cúbico. Tudo bem? Se eu elevar aqui ao cubo, eu vou ter que 10 ao quadrado vezes 3 vai ficar 10 a sexta centímetros cúbicos, é igual a 1, que é 1 ao cubo, metro cúbico. Tudo bem? Então, para transformar 1 centímetro cúbico em metros, vai ficar 1 sobre 10 a sexta, ou seja, 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, a gente vai ter, no lugar de 1 centímetro cúbico, que eu tinha aqui, ó, 1 centímetro cúbico, 1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, tá bom? Ou seja, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6 vai dar 10 a terceira. Essa é a conversão, tá, pessoal? Toda vez que você tiver gramas para centímetros cúbicos, é uma unidade que a gente usa bastante, às vezes, para converter densidade para quilogramas metros cúbicos, é só multiplicar por 1000, tá bom? Por 10 a terceira. Então, vai ficar 9 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Beleza? Gente, a gente precisa fazer a transformação dos 10 milímetros de área ao quadrado em metros quadrados. Então, 1 metro tem 10 a terceira, 1000 milímetros. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, eu vou ter que 1 metro quadrado é igual a 10 a sexta milímetros quadrados. Tá? Levei o 10 a terceira ao quadrado, ficou 10 a sexta. Levei o milímetros ao quadrado, ficou milímetros ao quadrado. Então, se eu tenho 10 milímetros quadrados, eu vou ter x metros quadrados, vai dar 10 a menos 5, né? 10 a menos 5 metros quadrados. Pode fazer a regra de 3 que vai dar isso. Ok? Então, pessoal, o meu μ, que ele vai ser igual a área vezes a densidade, ele é igual à área de 10 a menos 5 metros quadrados, vezes a densidade de 9 vezes 10 a terceira. Então, isso vai dar 9 vezes 10 a menos 2 quilogramas para cada metro. Chegamos na densidade depois de fazer tudo isso. Mas, pelo menos agora, é só substituir nessa última formulazinha que a gente vai conseguir resolver o exercício. Ok? Então, a gente tem velocidade de 100, a gente tem
o Mi como 9 vezes 10 a menos 2, e só vou abrir espaço no slide para a gente poder fazer, tá bom? Vamos lá. A velocidade, então, ela é de 100 metros por segundo. Não vou nem colocar o metros por segundo aqui, que já está tudo em unidade do sistema internacional, né? Então, o 100 ele é igual a raiz de t dividido por 9 vezes 10 a menos 2. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, 10 ao quadrado vai ficar 10 à quarta. Isso é igual a t dividido por 9 vezes 10 a menos 2. Ok? Passo 9 10 a menos 2 multiplicando. Eu vou ter que 9 vezes 10 a menos 2 vezes 10 à quarta é igual a t. Então, eu vou ter que o t é igual a 900 newtons. Tudo bem, pessoal? Era um exercício muito mais de conversão de unidade de medida do que propriamente um exercício de física mais complicado, né? Tudo bem que tinha a relação ali da densidade, área, da densidade volumétrica, a área pela densidade superficial, ok? Mas, tirando isso, acredito que não tinha grandes complicações aí. Vamos para o próximo exercício. 424, ele fala que um pulso se propaga numa corda AB, no sentido de A para B, e represente esse pulso após a sua reflexão na extremidade B. E considere os casos que B é fixa na letra A e que B é livre na letra B. Pessoal, repare que o primeiro pulso que vai bater é o pulso que tem fase para cima, nos dois casos, tanto na letra A quanto na letra B. Então, só para a gente entender, eu vou numerar os pulsos como 1 e 2, tá? É para ser um pulso só, um comprimento de onda inteiro, né? Um pulso ele pode ter meio comprimento, ele pode ter um comprimento inteiro. Então, só para numerar a crista e o vale aí como 1 e 2, só para a gente entender que a hora que eu for desenhar eles refletidos, como esse aqui vai bater primeiro na parede, ele também vai estar mais à esquerda do que o pulso 2 depois da reflexão, certo? Porque como ele bate primeiro, ele vai estar mais longe da parede do que o segundo, que bate depois e vai estar mais próximo da parede. Então, quando a gente desenhar, eu vou desenhar aqui o pulso 1 refletido e em seguida o 2 refletido. Pessoal, lembrando, parede fixa, inversão de fase. Então, o 1 estava para cima, então ele passa a se deslocar para baixo. O pulso 2 estava para baixo, inverte a fase, ele passa a se deslocar para cima. Então, repare que o desenho é quase que o mesmo que está desenhado aqui. Só que a diferença é que enquanto ele estava indo para a direita, agora ele está voltando para a esquerda, ok? Ou seja, esse cara aqui, ó, que está para baixo, é o primeiro pulso. Antes o primeiro pulso estava para cima, agora ele está para baixo. Antes o segundo pulso estava para baixo, agora ele está para cima. Tudo bem, pessoal? Então, tem inversão de fase, os pulsos, quando a parede tem extremidade fixa aqui na corda. Tudo bem? Extremidade livre, móvel. Não tem inversão de fase. Então, primeiro pulso, segundo pulso. Essa ordem não inverte, né? O primeiro continua batendo primeiro, vai estar mais longe da parede. O segundo bate depois, vai estar mais longe da parede. Então, o primeiro, pessoal, vai ficar para cima e o segundo vai ficar para baixo. E eles vão estar vindo para cá. Tudo bem? Então, não tem inversão de fase. O primeiro continua para cima, o segundo continua para baixo. Beleza? Próximo exercício. Vamos lá, pessoal. Considere um sistema formado por duas cordas diferentes, a corda 1, que tem densidade linear maior do que a corda 2. Um pulso P se propaga na corda 1 e atinge o ponto de junção J das cordas e origina dois pulsos, um refletido e um refratado. Represente o aspecto que o sistema de cordas apresenta logo após a incidência do pulso P no ponto J. Então, pessoal, o ponto J está aqui. Eu sei que o pulso que vai ser refratado não muda de fase porque ele nunca muda de fase. Tudo bem? Então, está aqui o ponto J, o pulso refratado está para cá. Como eu estou indo da corda de maior densidade para de menor densidade, lembra que a gente tem que interpretar isso como se fosse um sistema livre, onde eu não vou ter a inversão de fase.
né? Esse pulso vai estar voltando com a fase para cima e esse pulso vai estar indo também com a fase para cima. Lembra que se a relação fosse oposta, a segunda corda seria mais densa e, portanto, a gente teria uma inversão de fase no pulso refletido, tá bom? Que é esse pulso 1 aqui, tá bom? Último exercício. Vamos lá, pessoal, para finalizar então, duas cordas de mesmo comprimento e densidades lineares na razão que μ1 dividido por μ2 é igual a 2, ou seja, μ1 é o dobro da μ2, são montadas em um suporte conforme a figura abaixo. Então, ambas estão sendo tracionadas, puxadas pelo mesmo objeto, de mesmo peso, portanto, T2 e T1 vão ter os mesmos valores, tá, pessoal? Por esse desenho que a gente pode ver aqui, ambas estão sendo puxadas pelo mesmo objeto, pela mesma placa, de maneira simétrica, então a gente pode ver aí que as trações delas vão ser iguais, tá bom? Determine a razão da velocidade V1 sobre V2 entre as velocidades dos pulsos transversais que se propagam nas duas cordas, tá bom? A gente sabe que a tração dividido pela densidade linear é igual à velocidade. Então, V1 sobre V2 vai ficar T1 sobre μ1 dividido por T2 sobre μ2. Divisão de duas frações, copia a primeira, T1 sobre μ1, vezes o inverso da segunda, mesmo que esteja dentro da raiz, não tem problema. E como é uma multiplicação, posso transformar essas duas raízes numa coisa só. Eu posso fazer raiz de T1 vezes μ2 dividido por μ1 sobre T2. Só que T1 e T2 são iguais. Tchau. Pode cortar. μ1 sobre μ2 sobre μ1, eu não sei quanto vale. Eu sei que μ1 sobre μ2 vale 2. Então, se eu elevar os dois lados a menos 1, eu vou ter desse lado μ2 sobre μ1 é igual a meio. Ok? Então, posso pôr aqui raiz de μ2 sobre μ1. Então, raiz de meio. Bom, raiz de meio vai ficar raiz de 1 sobre raiz de 2, né? Raiz de 1 dá 1 sobre raiz de 2. Vamos racionalizar em cima e embaixo. Raiz de 2, raiz de 2. Então, a gente vai ter que a razão de V1 sobre V2 é, na verdade, raiz de 2 dividido por 2. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, a gente continua o conteúdo, então, na próxima aula. Vejam lá na planilha quais são as tarefas para a aula de hoje e pratiquem essa parte. Ondulatória vale a pena investir. Não é uma matéria tão difícil e é uma matéria que cai bastante, vem caindo muito em todos os vestibulares. Valeu, gente. Até a próxima.